São várias instituições de ensino superior e mais de 20 mil alunos em campus e região. Se você faz parte desse grupo, esse programa é para você. Começa agora o Mundo Universitário. Estamos mais uma vez aqui com a Adriana Dávila, que é psicóloga, coordenadora do Centro de Práticas Empresariais da Universidade Cândido Mendes e consultora de carreiras. Vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre o processo seletivo. Em programas anteriores a gente falou sobre o recrutamento, que é aquela triagem, a importância de se fazer um bom currículo. E agora a gente vai falar do processo de seleção. Uma vez definidos os currículos, inicia-se a segunda etapa, que é o processo de seleção. As pessoas vão verificar se aquilo que o candidato colocou no currículo realmente é verdade. Não é isso, Adriana? Isso, exatamente isso, Rodrigo. Agora é o momento que a empresa já tem ali o seu grupo, né, de candidatos que, através da análise curricular, considerou que tenha mais afinidade com a oportunidade que oferece, e nesse momento, então, ela vai buscar comparar esses candidatos, conhecê-los mais a fundo e vai aplicar, então, uma série de etapas para que esse conhecimento se dê e ela finalmente possa escolher entre aquele que melhor, neste momento, para essa oportunidade, vai poder atender a sua demanda. Essas etapas do processo seletivo são variáveis, né? Dependendo da empresa, da complexidade do cargo, essas etapas podem ser variadas, né? As etapas tradicionais seriam a entrevista, uma dinâmica de grupo. Que outras etapas você poderia ressaltar para a gente? Geralmente, num processo bem genérico, as empresas aplicam inicialmente a dinâmica de grupo, né, que em menor tempo elas conseguem olhar o maior número de candidatos como uma etapa eliminatória. No segundo momento, podem optar por um teste psicológico ou algum tipo de avaliação. Algumas optam por conhecimentos também específicos da área, o teste de inglês ou alguma testagem de informática. E para o final do processo ficam as etapas de entrevista, geralmente a entrevista com os profissionais de RH e finalizando o processo com a entrevista diretamente com os gestores. Legal. E uma dúvida recorrente em processos seletivos é a roupa. O que você pode nos dizer? A gente teve até aqui com a gente em alguns programas anteriores a Letícia, que deu algumas dicas de vestuário para o universitário. Mas uma coisa é a roupa para vir estudar, outra coisa é a roupa para o processo seletivo. Sim, com certeza, isso é muito importante, né? A apresentação pessoal, quer dizer, a escolha da roupa, ela é um dos componentes que compõe o que a gente considera e chama de postura profissional. Então, é um item fundamental, que é como você vai se apresentar, qual a imagem que você vai levar para aquelas pessoas que estão te selecionando. Então, a primeira coisa que eu indico é pesquise anteriormente o código de vestuário daquela empresa, se possível. Então, dá uma olhada no site, ver se o site é mais formal, mais informal, pelo tipo de negócio, pelo nome, pela história que já se conhece da empresa, você já tem aí mais ou menos uma luz acerca de como você deve se vestir. Agora, as dicas gerais também é evitar os excessos, decotes, transparências, saias apertadas para as meninas, bermuda jamais, para os rapazes, né? Uma calça comprida, senão a roupa social, caso a empresa não peça, uma blusa polo. Então, esses cuidados básicos precisam ser observados, sim. Existem algumas perguntas que são muito tradicionais no processo da etapa da entrevista. Muitas pessoas já até treinam as respostas para participarem desses processos, que são assim: por que você escolheu trabalhar aqui na empresa? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas qualidades? Essas perguntas ainda são recorrentes nesses processos?
Rodrigo, por incrível que pareça, são. Mas os recrutadores, eles também se aprimoram, né? Eles também aperfeiçoam as suas técnicas. Então, a gente continua vendo a presença dessas perguntas, mas de metade da entrevista para o final, a gente começa a identificá-las feitas de uma outra forma, para tentar ver se o candidato está sendo verdadeiro ou não. Então, essas perguntas são básicas porque elas falam da capacidade que o candidato tem de se autoconhecer, de fazer um julgamento sobre si mesmo, sobre a sua performance. Elas ajudam o selecionador a identificar aquele momento de vida, né? Está querendo essa vaga porque você tem identificação com a nossa empresa ou porque você está no desespero, a gente está passando por um momento delicado, né? Então estou topando qualquer negócio. As empresas não querem exatamente ouvir que a pessoa está topando qualquer negócio. E muitas vezes, nesse segundo momento, as pessoas acabam deixando escapar esse tipo de situação. Então elas ainda se mantêm. Bacana estudar a empresa também, entrar no site. Hoje na internet a gente encontra muita informação. Então dá uma estudada, não é isso, Adriana? Para se preparar para esse momento de integração, de interação que as pessoas que vão selecionar querem perceber esse preparo, essa disposição, esse interesse do candidato em realmente ingressar na empresa. Sim, com certeza. Estudar aquela organização, estudar aquela empresa, conhecer dos produtos, dos serviços, conhecer da história. Isso faz a diferença quando o selecionador faz essa pergunta que você mencionou, né? O que te faz querer trabalhar aqui ou o que você conhece da nossa empresa? Agora, quando eu falo isso também, não é para a pessoa se formatar numa caixinha e ir como um robô para um processo seletivo. Porque se o objetivo da seleção é fazer com que a empresa conheça verdadeiramente o candidato, ele deve ser espontâneo, ele deve ser livre, né? Ele deve realmente se apresentar como ele é. Não enganar, porque até depois de uma contratação, essa máscara vai cair em algum momento. Então é muito válido conhecer a empresa, mas para se munir de informações que serão relevantes para suas respostas, para sua colocação, para sua apresentação. Mas jamais no sentido de muito formatado, porque às vezes os próprios recrutadores percebem isso. Adriana, muito obrigado, foi muito legal o bate-papo, as dicas que você deu para o nosso público. Caso algum universitário queira se aprofundar, ter alguma orientação contigo aí, bater mais um papo, tirar outras dúvidas, ele pode te procurar aqui na universidade? Pode, com certeza. Estamos sempre de portas abertas aqui no Sempre. Então, nos procure, podem mandar um e-mail também, sempre@ucam-campus.br. Estaremos à disposição e teremos o maior prazer em ajudar. E o Mundo Universitário volta já.